deixa eu já ir pra uma parte que eu tô segurando desde o começo, que eu falei, eu vou deixar mais pra frente, né? Sim. Os ataques que eles fizeram contra você. As afrontas. Ah, não. Quando eu Conta volto aí. do Atacama, cara... Dá pra contar? Ó, o dia seguinte que eu volto do Atacama pra minha casa, isso foi feito no domingo, eu voltei na segunda pra casa. Sim. Tá? Na segunda-feira eu tive um sonho que estavam me enforcando. Eu acordei do sonho e continuei sendo enforcado por 30 segundos, meu cachorro do lado, e eu olhando meu cachorro olhando pra mim, sem entender o que estava acontecendo. Eu fisicamente sentindo o enforcamento. Então foi algo que transbordou do mundo não material, não físico, para o mundo físico. O que pra mim claramente foi uma retaliação do que eu fui mexer no marimbondo lá no vulcão. Sim. Essa entidade talvez não... Porque se tem uma entidade aqui que não tá aparecendo e que tem uma vantagem das pessoas não acreditarem que ele existe. Porque quando você tá passando por isso, eu te chamo de louco e eu continuo te afetando, isso pra mim é ótimo. Que você não vai conseguir ajuda de ninguém e eu vou continuar te afetando. Você vira meu escravo. Então as inteligências não querem que a gente revele, querem ficar no oculto, querem ficar nas sombras. Senão tava aparecendo pra todo mundo. Tá vindo aqui no podcast pra conversar. Não quer. E quando eu revelo isso, que como tá acontecendo, e o modus operandi como elas agem, elas vão vir com certeza com uma retaliação. Aí depois eu volto pra igreja, peço as orações, peço a benção ao padre, etc. E para o fenômeno. Aquele negócio assim. do risco na mesa lá, como é que foi mesmo? Isso foi Varginha, né? Quando eu vou visitar os locais em que eram feitos rituais, sempre que eu voltava de lá, no dia seguinte tinha uma paralisia do sono. Que é aquele sonho muito real que você tem controle. Né? E paralisia do sono, quando você fala uma palavra que te protege, ela encerra. Então, se eu acredito em Jesus, eu falo o nome de Jesus, a paralisia do sono é encerrada. Ou mentaliza, porque às vezes você não consegue nem falar, né? Geralmente é assim, ó. Você começa falando com boca fechada, na segunda ou terceira vez você consegue explodir. Aí você fala. E ela se encerra. Inclusive, meninas de Varginha tiveram muita paralisia do sono. Elas não chamam de paralisia do sono, mas elas chamam de sonho mais real que a realidade. É o termo que elas usam, né? Sim. E quando elas falam o nome de Jesus, elas também, todas elas, a mãe e as meninas, falam que acaba a experiência, e várias pessoas do mundo já falam isso também. Sim, já mas eu acho que não é só a questão do nome de Jesus, é falar algo que você tenha na sua consciência que vai te proteger. Se você não acreditar em Jesus e falar em Jesus, não vai provavelmente adiantar nada. Sim. É algo que emane para esse mundo não físico. Tem que ter uma força ali que cria dentro sua consciência. Essa proteção. Então, sempre que eu voltava de Varginha, que eu visitava o local de ritual, acontecia essa paralisia do sono. E eu via os caras entrando pela janela, cara. Entendi. Quando você deixa a janela física aberta, é como se fosse um convite no mundo não material para eles entrarem. Várias pessoas que falam de abdução, eu sempre pergunto, a janela estava aberta? E geralmente tá. E meu pai só dorme janela aberta, vou mandar ele fechar a janela. Tá pedindo abdução. Se bem que ele vai falar, se for um alienígena gatinho, eu tô dentro. Né? É como se tudo no mundo físico tivesse uma representação no mundo não físico. Então você organiza essa garrafa pra cá, tem a representação disso. Eu lembro de um cara do exército que fazia aqueles experimentos de projeção astral, né? Que é o Joseph McMoneagle. E ele falou que ele recebeu uma missão, ele teve que invadir um cofre. E ele falou que ele foi em espírito, saiu do corpo, e ele na hora de passar pela parede do cofre, ele falou que parecia, ele estava sentindo como se a pele dele estivesse rasgando. Aí o cara falou, mas como você sentiu isso se você estava em espírito? Ele falou, é por causa do decreto da proteção que está sobre o cofre. Porque existe um decreto, ninguém pode entrar. Então eu tive que fazer muito esforço. Porque é como se ali tivesse declarado, isso aqui ninguém pode entrar, existe um decreto no mundo espiritual. E aí para ele entrar foi... Selaram ali, né? Selado não só o metal, né, o aço, mas também o decreto. É o que a gente faz não material que influencia lá, e o que a gente faz material também influencia, e pode influenciar no mundo material, como se fosse uma via de duas. Por isso que eu dou uma dica pra galera, todo dia que eu acordo eu faço um caderninho dos decretos. Eu começo a decretar um monte de coisa. Eu decreto bênção sobre a minha vida. Eu decreto que nenhum espírito maligno pode ter acesso à minha casa, à minha família e tal. Porque aí tá aquilo escrito ali, foi decretado, né? Foi decretado. Eu falo, eu tenho autoridade sobre esse terreno, porque a casa é minha, existe uma legislação humana que me dá essa autoridade e tal. Eu vou botando a jurisprudência em cima, né? Isso tem poder, né? Sim. Nesse sentido, né? Se você pega o logo do AARO, que é o órgão de investigação de fenômenos anômalos do governo dos Estados Unidos, tem uma escrita em latim. Embaixo a escrita em latim é: a realidade é aquilo que nossos pensamentos criam. Aí. Que vai muito nessa linha dica, de que eles já estão dando uma dica, olha só. O que está aparecendo aqui nada mais é daquilo que a nossa consciência está emanando. Se eu tô mais negativo, essa criatura eu abro uma porta para ela entrar. Se eu tô mais positivo, eu posso abrir um anjo. Exato. Etc. Mas o negócio da mesa era o quê? Era um Tinha colchão, algo escrito, né? Quando eu volto de Varginha na primeira vez,
Sim. Que eu fui desavisado, nem sabia que existia lá ritual, que eu fui seguindo. Quando eu vi, eu tava no... sem lenço, sem documento. Eu fui pesquisar Independence Day, quando eu vi, eu tava no filme de terror do Exorcista. Cara... Mudou de gênero ficção científica pra terror, né? Eu fui indo. Aí quando eu volto, cara, essa primeira vez, eu tô em videoconferência, minha cama arrumadinha lá com a coberta. A coberta era aquela coberta de camurça, né? Sim. Quando eu olho pra trás, quando termina a videoconferência com o pessoal de Varginha, vários desenhos, e aí o desenho é como se fosse uma unha ou uma faca, um negócio afiado, né? Que foi fazendo ali os desenhos. Aí tem uma face de um cara que é meio homem, meio animal, tem uma face, um contorno, como se fosse um bode ou um búfalo, sei lá o que é aquilo. Tem uma lua minguante, tem um troço como se fosse um retângulo, e dentro tem um invólucro de uma poção. Tem no documentário, finalmente eu vou liberar essa... Mas você tirou uma foto disso? Tem foto. Tem? E tinha várias coisas, então, tá tudo né? desenhado. Inteira desenhada. Mas foi rasgado ou foi só na camurça ali no... Não, algumas partes rasgadas. Rasgado? Você via o fio que tinha, Caramba, tinha saído. Entendi. Exerceu uma força Não foi física, só no carinho, não. Foi na brutalidade Entendi. também. E você sentiu isso como uma afronta, né? Eu senti uma ameaça. Como se fosse uma ameaça. Tipo assim, ó, né? tá vendo aqui que você tá mexendo? É. Isso apenas me fortaleceu, que eu falei assim, ó, já que ele tá vindo... Eu custava muito acreditar no relato das pessoas de que algo do mundo não material, dos sonhos... tinha uma influência no mundo material. Né? Isso pra mim foi uma prova. Então, na verdade, eles me ajudaram a falar assim, pô, realmente esses caras estão influenciando de fora do mundo material no mundo material. Porque era muito materialista, né? O tiro saiu pela culatra, né? Que era pra te intimidar, você ficou mais empolgado. Exatamente. Claro que dá aquele medinho, né? É, lógico, padrão, né? Mas serviu pra eu aí ter mais ainda motivação na pesquisa do que estava acontecendo ali. Vamos imaginar que uma pessoa que está sendo atormentada por essas entidades há anos e ela morre de medo de falar sobre isso, para não ser ridicularizada. Às vezes, se ela conversasse com alguém que tem esse entendimento e o cara falasse, usa o nome de Jesus, que vai funcionar, ela poderia receber uma ajuda também, né? Esse é o mais importante, a mensagem importante é essa, da segurança. Você sempre ter a fé que algo vai te proteger, porque assim nada pode te pegar. Sim. Nada pode afetar você. Sim. Não importa se o nome que você usa é demônio, se você até... Independente do nome que você está usando, sim, tem vindo seres negativos aqui fazer coisas malevolentes com as pessoas. Às vezes até pra ele não é mal, é só o serviço dele. Ele tá se igual quando a gente mata uma galinha ou um boi pra comer, né? Ele tá se alimentando. Mas na nossa visão é prejudicial, porque eu não quero ser esquartejado pra virar comida dos outros, né? Quero virar churrasco. Então, se a pessoa tem uma fé e uma proteção em algo, é impossível dessas entidades pegarem. Acho que era legal, depois se você quiser, Vilela, antes de terminar, dar uma dica pra galera que tá sendo atormentada por essas coisas, como se proteger, né? Sim. O que você sugeriria, o que você faz pra se proteger, já que você cutuca também, né, o bicho? A pessoa tem que ter fé em algo, ela tem que acreditar em alguma religião, e ela vai procurar a religião que... Todas as religiões têm uma forma de proteção. Mas você tem uma prática diária, alguma coisa constante que você faz? Sim, geralmente quando eu vou pra vigília eu faço jejum. Tá. Né? Você sente que isso aí te fortalece? Eu vou pra atacar minha época de quaresma eu faço jejum de 40 dias, né? Aquele jejum só se alimentar de dia. Sem tirar a carne. De noite eu tiro a carne vermelha, de noite eu nem como e nem bebo. Nem água eu bebo de noite. Então, acho que isso ajuda. Claro que as pessoas têm as condições de saúde delas, então nem todo mundo pode fazer isso, né? Acompanhar com o seu médico aí. Tem que ter oração e você tem que acreditar que a oração vai te proteger. Você tem que procurar uma religião em que você acredite. Não adianta nada a pessoa virar católica e não praticar. Sim. Católico não praticante. Só nominal, né? Católico não praticante é uma pessoa que não acredita naquilo e não está praticando e, portanto, não vai ter a proteção que ela precisa. Porque ela não está com aquele mindset de estar conectado com algo superior. Entendi. Né? Ela está afastada. Né? Sim. Ela não fez o link com essa força. Você tem que estar com esse mindset de proteção. Eu sou protegido, sou protegido. Antes de dormir, fazer oração, porque antes de dormir e à noite são quando esses seres... A maior parte da depressão das pessoas, a tristeza vem na noite. Porque de noite é que vem essas influências desses seres. Entendi. Quando você vê isso claramente. Sim, quando o sol cai, esses caras aparecem. Entendi. Então é de noite que as pessoas têm que pedir essa proteção, pedir para que algo as afaste, essas inteligências. E quando dormir, principalmente, porque quando você dorme, você se conecta com o mundo não dimensional dessas criaturas. E você vai ter uma paralisia do sono, que depois evolui para uma abdução, que depois evolui para um implante, que depois evolui para um corte, que depois evolui para uma posição demoníaca, que é o controle total da mente da pessoa. Né? Daqui a pouco o cara tá no hospício. Daqui a pouco o cara tá no hospício. Então você tem que... É que nem doença física, né? Você tem que tratar no começo o câncer, fazer quimioterapia para não evoluir. Cortar o mal pela raiz. E cortar aquele mal pela raiz, né? Então a proteção contra esses seres que, para mim,
são seres... Não excluo a possibilidade de existirem seres físicos que vêm de outro universo ou de uma caverna, mas eu acho que a maior probabilidade é que sejam seres não físicos se manifestando materialmente aqui. E para seres não físicos, a essência não física, a proteção é não física. Não tem jeito. Então, eu já dou a dica de procurar, né? Eu sei que o Rony também tem a religião lá. Ele tem a fé semelhante à minha. Mas eu já vou ser explícito. Para mim, cara, você acorda e você fala assim, eu entrego minha vida para Jesus, eu declaro que a minha casa é de Jesus, eu não aceito nada do mal aqui na minha casa, eu abençoo meus filhos, minha família, minhas finanças, minha saúde, em nome de Jesus. Você vive uma vida correta, anda conforme os caminhos do Senhor, não vive pecando, né, odiando, mentindo, roubando, adulterando, né, fazendo cobiças e tal humanas. Isso vai te deixar totalmente protegido. Então, minha sugestão, eu faço isso. Já conversei com o Vilela várias vezes sobre isso. Eu acordo, primeira coisa, eu estou em jejum, não tomei café ainda, eu pego meu caderninho e começo a escrever os decretos. Eu decreto bênção sobre a minha família, a derrota de qualquer plano satânico, diabólico contra nós, abençoo minha área financeira, saúde física, saúde emocional e tal. Vou decretando as coisas e deixo o caderninho aberto ali para qualquer bicho desse aparecer e falar, poxa, o cara ele já liberou E eu acho que sentença. Você falar e escrever tem uma força muito maior. É muito bom, né? Nesse mundo não físico. Do que só mentalizar, né? Ficar imaginando, né? Porque você estabelece aquele sigilo, aquele contrato. Isso, né? Isso. Que símbolo. Eu faço símbolo. Isso, eu escrevo o livro dos decretos, dia segunda-feira, dia 9 de fevereiro, e começo. Tá? É como se fosse um contrato, né? Uma lei, uma declaração, né? Porque dentro da minha casa e na minha vida eu tenho autoridade. Então eu decreto na minha vida, minha casa, minha família. Faço isso todo dia que eu acordo e eu abençoo à noite também, né? E você escrever mentalmente reforça na sua consciência que aquilo virou verdade, se materializou. Isso. E é por isso que muitos rituais o pessoal faz na feitiçaria tem que pegar já para o lado negativo. Né? Cabelo da pessoa, pedaço de roupa. Com a asa de morcego da Noruega. Foto. Com coisas aí que são bota na boca do sapo. Para justamente você. É tão difícil conseguir que mentalmente você vai estar com mais sede de que aquilo vai funcionar. Entendi. A tua fé fica... Então o escrever é justamente isso. Isso. Estou escrevendo para poder estabelecer na minha mente que aquilo é real, está escrito, é físico e nada pode me afetar. Tem muito mais força do que você só pensar. Isso. Eu faço isso. Então é dica pra galera, né? Aí o cara fala, pô, meu dia hoje foi horroroso. Vai ver se acordou, não decretou nada, não falou nada, o bicho teve autoridade para agir lá, independente de que bicho é esse, né? Sim. Então é minha sugestão para vocês aí, cara.